Olá você, mais um programa Papo Aberto. Chama! Vem! Você pode ajudar a impulsionar esse programa. Aperta o sininho, compartilha. É um programa feito para mim, para você, para todos nós. É um programa para a classe trabalhadora, um programa para a sociedade, um programa para a gente debater vários assuntos, vários setores da sociedade: ciência, tecnologia, política, educação, cultura, lazer, esporte e mais o que for pertinente e interessante a ser debatido nesse programa. E hoje, no programa Papo Aberto, eu vou ter o prazer, a imensa, olha só, hein, pessoal, é a primeira entrevista que o novo superintendente do IPHAN do Estado de São Paulo está dando, e com exclusividade para o Papo Aberto, Danilo Nunes. Mas para quem não conhece o Danilo Nunes, mais do que a nomeação muito que merecida para o IPHAN do Estado de São Paulo, é nosso companheiro que ator, artista, violeiro, e ele multifacetado e músico. Assista o programa dele, Virada Cultural, já virou um sucesso, já estourou as fronteiras aqui da Baixada Santista, o programa já está sendo exibido em várias partes do país. E o Danilo, mais que merecido, companheiro, sempre está aí nas lutas. Várias vezes o Sindipeto LP convidou ele para tocar nos nossos atos, para dar ali aquela canja, para também dar aquela aliviada na tensão, tocando MPB, tocando música que enaltece a luta do trabalhador. E aí, mais que merecido, Danilo, eu quero agradecer enormemente por essa oportunidade de ser o primeiro a entrevistar o novo superintendente do IPHAN. E aí, porque assim, nomeação é bom, ser superintendente do IPHAN é bom, mas a responsabilidade é gigantesca. Aí eu queria perguntar para você, a primeira pergunta aqui para você, já te parabenizando e te desejando um excelente trabalho à frente dessa pasta. Eu sempre falo o seguinte: nós não podemos errar nesses próximos 4 anos. E aí eu não falo como o Adaedson do PT, porque não sou do PT e também não tenho nada contra. Não faço parte de nenhum partido, mas também não tenho nada contra, porque milito com esses companheiros, ando com companheiros de vários partidos da esquerda. Mas por que nós não podemos errar? Porque nós, da classe trabalhadora, sofremos muito nesses últimos 6 anos. E aí, os próximos 4 anos é de reconstrução do país. E ter um nome como Danilo à frente do IPHAN é uma esperança, que a gente vê que o PT está no caminho certo, está nomeando pessoas com capacidade e competência. Mas aí, Danilo, te parabenizando novamente e fazendo a pergunta: tá bom, mas eu, cidadão aqui, trabalhador, o que o IPHAN faz? Porque é uma pergunta que todo mundo sempre fala: pô, Daí, mas tá bom, tu fala do IPHAN, mas o que... Tá, qual é o que o IPHAN faz nesse contexto aí de nacional? Todo mundo conhece o IBAMA, sabe que o IBAMA cuida do meio ambiente, sabe que a ANP cuida da questão do petróleo, e assim vai. Mas e o IPHAN? Você que vai assumir essa pasta, super importante. Eu acho que o nome é mais que específico para essa pasta. Eu acho que mandou muito bem o PT está de parabéns aí pela essa nomeação. Pode contar com a gente para a gente poder ajudar em você a fazer um excelente trabalho. E aí, diga aí para a galera. Primeiro, eu agradecer ao Adaedson Costa o convite para participar desse Papo Aberto aqui, maravilhoso esse projeto. E dizer que, assim, obviamente, os petroleiros que sempre foram parceiros, sempre tiveram ali, a gente esteve sempre nas mesmas trincheiras. Eu tenho muito orgulho de ser a fileira na luta com vocês, de estar junto com vocês sempre, e agora com essa função, né, como artista, pessoa, pesquisador da cultura, historiador, essa função de assumir a superintendência, né, esse encargo de assumir a superintendência do IPHAN no estado de São Paulo. O IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, no qual também preciso agradecer aqui o nosso presidente nacional, Leandro Graz, querido Leandro Graz, que vem fazendo um trabalho maravilhoso à frente do IPHAN no Brasil.
E no estado de São Paulo a gente tem o IPHAN, ele cuida exatamente, a pasta do IPHAN é uma autarquia federal e ele trabalha com a questão dos tombamentos, inventários, registros de culturas materiais, imateriais, de patrimônios e bens, móveis e imóveis. Então, o resgate, a manutenção e a preservação da nossa história, da nossa memória, das nossas culturas, dos nossos hábitos, né? Não só, a gente vê muita coisa assim, o tombamento, né? Um prédio, uma edificação, sim, também, mas não só isso. Também tem aquela comida que a nossa avó fazia, que vinha da bisavó e que vinha da tataravó e que não sei o quê. É um patrimônio material. É um patrimônio material e virou uma gastronomia de uma determinada região, de um determinado lugar. As lendas, o folclore, as formas de produzir, né? A cultura, o cultivo, né? As formas de cultivar e produzir. Então, isso tudo está dentro do IPHAN. A gente fala com isso, só que o IPHAN, ele é um órgão nacional, né? Ele é uma autarquia nacional. E você tem também os órgãos estaduais, que é no caso do estado de São Paulo a Condefat, e tem os órgãos municipais, que, por exemplo, na Baixada Santista em Santos tem o Condepasa. Então, assim, são órgãos que trabalham com a questão do patrimônio, e hoje a gente fala patrimônio cultural, não mais patrimônio histórico, né? O patrimônio cultural, porque a cultura ela abrange o todo. E que veio através, o primeiro foi em São Paulo mesmo, no estado de São Paulo, que veio através do decreto de lei, que é o 20 de 1937. E quem teve lá no IPHAN de São Paulo, lá fazendo esse trabalho, nada mais nada menos que Mário de Andrade. Mário de Andrade. Então, pessoal, o Danilo está com a missão. E assim, não tem como a gente deixar de perguntar isso. Sei que talvez ele não tenha ainda, porque foi nomeado recentemente, mas a gente sabe que os anos que se passaram, houve um abandono no todo. Houve um abandono da defesa do meio ambiente, houve um abandono da classe artística, houve um abandono do patrimônio histórico, que não é mais patrimônio histórico, mas é um patrimônio cultural. Deixou-se de enviar verba, não colocou pessoas capacitadas e o país que não conhece a sua história, o país que não preserva a sua história, está fadado a não ter futuro. Então, Danilo, você já se ambientou? Como é que está o IPHAN? Ele está, como a gente vem conversando, né, com outros companheiros que estão assumindo pastas importantes, falam sempre assim, nossa, lastimável. A coisa está jogada, a coisa está... É reconstrução mesmo, ou, no caso do IPHAN, não isso? Porque eu falo isso porque a gente aqui, classe trabalhadora, a gente tem muito contato com a Fiocruz e o pessoal da Fundacentro. Eles sofreram muito esses últimos anos de não ter, às vezes, dinheiro nem para fazer viagem para poder debater um estudo que eles estão pesquisando há anos, né? E aí, no IPHAN, você já tem essa foto, esse retrato de como está? A gente vivenciou, e isso aí todo mundo viu e todo mundo sabe, uma política de desmonte, né, dos órgãos públicos, das estatais, das autarquias. Assim foi com o IPHAN também, assim foi a tentativa com o IPHAN também, e foi a tentativa com o IBAMA, que na verdade tem uma transversalidade aí com o IPHAN muito grande, né? Inclusive o IPHAN tem um livro de tombo paisagístico, né? Relacionado, por exemplo, ao Guaraú, ali na costa da Mata Atlântica, perto de Peruíbe ali, é tombado, tem paisagens ali que são tombadas. Então, assim, você teve uma tentativa de desmonte, sim, muito forte em relação às autarquias. Obviamente não interessava ao governo anterior, né? Você manter o IPHAN e o IBAMA, que vai manter a história, que vai manter a cultura e que vai manter a natureza, que vai manter o meio ambiente, né? Tudo que eles desprezam. Entendeu? O que a gente viu no governo exterior foi massacre de índios, foi de indígenas, foi massacre de povos tradicionais, foi invasão de terras, foi, enfim. Inclusive, o IPHAN ele tem uma interface com a FUNAI, porque a cultura indígena também é um patrimônio. Sim, a cultura indígena é um patrimônio, e que patrimônio, né? Que, na verdade, muitas coisas que a gente fala hoje, faz hoje, exatamente se originou ali. Agora, a gente sofreu essa política de tentativa de desmonte e atentado à democracia, né? Um atentado à democracia.
E hoje o que a gente vem fazendo, eu não posso dizer aqui só assim também, estamos aí assumindo só para segurar um pouco aqui. Não, a gente precisa avançar, né? E avançar significa entender que os tempos são outros, que os tempos modificaram, que patrimônio não é só o que ficou lá para trás, não é só a gente preservar o que está lá atrás. Isso também, mas patrimônio é o que está se construindo hoje para gerações futuras. Então, isso é fundamental. E quem está construindo? Você vai em uma área periférica, você vai numa comunidade tradicional, você vai no mundo urbano, no mundo rural, e você vai ver coisas acontecendo, porque a cultura está sempre em movimento, em transformação. E aí, uma pergunta aqui do curioso, né? Os sítios arqueológicos, que muito me interessa, sou uma pessoa que eu leio muito sobre paleontologia, e eu gostaria de saber, os sítios arqueológicos também são responsabilidade do IPHAN, também são patrimônios, porque a gente vê, na realidade, no Brasil, a gente tem várias riquezas, né? E, salvo ledo engano, a gente vê nossas riquezas minerais sem ter uma legislação que proteja aqueles patrimônios, assim como os sítios arqueológicos, né? A gente vê muitas peças encontradas sendo contrabandeadas. Recentemente, eu tive lá na Chapada Diamantina, e eu tinha uma pedra lá com marisco, né? Com um ancestral aí dos mariscos aí. Um sambaqui. Vamos se dizer um ouriço do mar. E eu achei bonito. Não estava tão barato. Eu perguntei a procedência. E o cara falou para mim que a procedência era indiana. Tá, a procedência que veio foi da Índia, mas de qual local foi retirado aqui? Ele falou que tinha retirado do Brasil. Aí eu não entendi mais nada, também não quis mais entender, né? Também não comprei o artefato, mas também faz parte do IPHAN o controle desse sítio arqueológico, também faz parte da nossa cultura e patrimônio? Sim. Inclusive, dá um salve aqui para todos os funcionários de carreira do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tanto de São Paulo quanto dos outros estados, que seguraram e levaram esse piano aí nas costas até agora. Que são uma equipe técnica, uma equipe de arquitetos, de engenheiros, de arqueólogos, de antropólogos, historiadores, que estão ali fazendo aquilo acontecer, fazendo essa autarquia acontecer, preservando, fazendo estudos, fazendo tombamento, trabalhando com toda essa parte técnica. Isso é fundamental. Inclusive, você falou de sítio arqueológico, eu acho muito interessante, porque assim, sim, tá com o IPHAN, mas olha que interessante. Uma vez eu falei assim, os bens imóveis, né? Um sítio arqueológico, um museu, né? Qual é a grande questão disso, né? Você deixar aquilo ali parado exclusivamente para contemplação? Claro, se você não consegue receber pessoas, se você tem risco de alguma coisa ali, de estragar, de interferir dentro daquela história, tudo bem. Agora, se não, você vê, tem um projeto do IPHAN do Rio de Janeiro que é Música no Sítio. Olha que interessante. Que eles levam grupos musicais para dentro de um sítio arqueológico para tocar, né, no IPHAN do Rio de Janeiro. Então, assim, você traz vida para aquilo que faz parte da nossa história. Você faz com que a contemporaneidade, a modernidade, o que tem hoje, interaja diretamente com isso. Assim como recentemente o IPHAN inaugurou uma plataforma tecnológica, da web, que você pode entrar e acessar uma plataforma sobre as culturas imateriais presentes no Brasil. Então hoje você pode ir lá, acessar o IPHAN, tem lá a plataforma, que você entra e começa a conhecer e pode inclusive interagir, trazer uma informação que de repente o IPHAN ainda não tem. Aí, tem uma cultura imaterial aqui que acontece assim em tal região, etc. Então assim, isso é muito importante, a gente conseguir interagir com essa modernidade, interagir com as novas ferramentas e interagir com a população que está produzindo, porque o ser humano, Adailson, a gente fala assim, ele é da cultura, ele não é, não. O ser humano, do momento que ele é inserido na vida social, ele se torna automaticamente produtor de cultura. Eu sempre digo assim, porque eu me preocupo muito, né, agora com um bebezinho em casa, né? O despertar, né? O despertar da curiosidade. Hoje a gente tem uma
uma enxurrada de informação, mas são informações através da internet. Às vezes, uma trilha para você levar uma criança, desperta ali naquela criança a curiosidade de se aprofundar, de querer saber o porquê aquela formiga leva aquela folha nas costas. Eu que, né, vivi minha infância aí jogada aí por dentro dos matos aí, eu tenho, né, sempre tive essa curiosidade, essas coisas, e foi tudo despertado do tato, né? Você tá ali naquele ambiente e eu acho que isso deve ser resgatado. Agora, Danilo, a pergunta que não quer calar: quais são os projetos para o IFAM? Porque não basta agora, né, assumir, ser nomeado, tem problemas, mas qual é o projeto? Eu vi que você já desenhou aqui, na fala que antecedeu, o que vocês pretendem para o futuro do IFAM, né, que é um passo a mais, né? E aí tem um projeto concreto, né, porque você foi nomeado, faz parte de um time, cada estado tem um IFAM, creio eu, se eu não estiver enganado. E depois tem lá uma centralidade lá em Brasília que vai ali desenhar os objetivos para ser alcançado naquele ano. Porque eu sei que sempre o limitador é as verbas, né? A gente vive o país aí que, ao longo dos últimos anos, né, eu fiquei desesperado, né? Começo de 2022, eu estava lá no Congresso e a gente estava fazendo um debate sobre 6 anos que a merenda escolar não tinha aumento. Gente, 6 anos que a merenda escolar não tinha aumento. E eles estavam no plano de previsão orçamentária de 2022 para 2023, não ia ter aumento. De novo, para a alimentação das crianças nas escolas do ensino fundamental, ensino médio, não ia ter. Cara, assim... para mim, assim, era inconcebível isso não estar na pauta do dia da mídia. O que estava na pauta do dia, sabe o que é? A declaração que caiu a Bolsa de Valores. Gente, o cara da Bolsa de Valores, se ele perder aquele dinheiro, no outro dia ele tem o que comer. Se a Bolsa de Valores cair, no outro dia ele continua tendo o que comer. E a gente não põe como assunto principal que a verba da alimentação, o dinheiro destinado para a alimentação das crianças, galera, não estava na pauta do Jornal Nacional. Deu uma rabiscada ali, mas tinha que ser um tema de ampla discussão nacional, assim como a educação e saúde. Isso é um absurdo. Mas aí, só abrir aspas para o desabafo, né? Mas aí no cerne da questão, o projeto lá em Brasília, o que podemos imaginar do IFAM daqui para frente? Qual o projeto que você vê na discussão que você teve que você acha, isso aqui é um bom caminho? Primeiro de tudo, dizer que a gente está num governo, que é o governo Lula, que é o terceiro governo do presidente Lula, e que esse governo é um governo bem diferenciado, assim, porque ele é fruto de uma resistência, de uma união para a manutenção e para a defesa da democracia. Então ele é um governo de uma frente ampla e bem ampla. Dentro do IFAM, por exemplo, e assim como no governo, a gente vê uma característica muito interessante. Assim, realmente está se formando uma equipe. Eu falo aqui, o Leandro Grais, a gente vai olhar para Brasília, está lá o Leandro como presidente do IFAM, e é um cara que vem já com essa ideia, com um diálogo impressionante com as novas ferramentas, com um cuidado e com uma coisa muito interessante, que é o diálogo com as comunidades tradicionais, que é o diálogo com aqueles que produzem cultura dia a dia, que é o compromisso com a preservação do que a gente tem e a manutenção e a garantia da produção do que vem por aí. Então, isso é muito importante. Então, a equipe do IFAM hoje, eu tenho visto assim, no Brasil inteiro, todo mundo que vem sendo indicado, todo mundo que vem ocupando esses cargos, a gente está bem afinado em relação a isso. Agora, mais do que isso você chegar no IFAM e você sentar com aqueles que entra gestão e sai gestão, eles continuam lá. Que são os funcionários de carreira, são os funcionários que estão lá, os servidores públicos de carreira que estão lá, que
dia após dia vão carregando todas as dificuldades, as dores e as delícias de ser do IPHAN, né? Então, eu acho que o primeiro, assim como o Leandro fez, eu acho que nós, superintendentes estaduais, acho que a primeira ação que a gente precisa fazer é sentar e ouvir. Ouvir muito, porque existem coisas que estão acontecendo. O IPHAN antecede o Danilo, o IPHAN de São Paulo antecede o Danilo. Eu estou chegando agora. Então, eu estou chegando para somar. E para somar, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, a partir daí, a gente consegue deliberar, determinar, buscar em conjunto, em coletivo, tudo aquilo que a gente almeja, tudo trazer, somar com essas pessoas, né? Basicamente isso. O que o Danilo fala, pessoal, talvez você, no dia a dia de trabalho, acorda cedo, vai trabalhar, às vezes à faculdade, ou sou pai ou mãe de família, né? Acordo cedo, vou trabalhar, volto cansado, vou dar alimentar meus filhos, no outro dia aquela rotina, uma folga por semana, a gente acaba não entendendo. Quando a gente discute sociedade, isso aí eu sou prova viva para falar, o outro governo, e aqui a gente não está aqui para fazer defesa de um governo, e ovacionar outro. Vamos fazer as críticas necessárias. Mas nos últimos 6 anos a gente teve uma perda gigantesca da discussão com a sociedade. Por exemplo, as normas regulamentadoras que regem o mundo do trabalho, elas não têm discussão desde 2018. A gente ia para várias reuniões, sentava lá o patrão, o governo e o empregado, representando os empregados, para discutir o melhor da norma. Recentemente, e aí é um dado que eu preciso averiguar, mas eu ouvi uma fala da deputada, eu não vou lembrar o nome da deputada, mas para mim me chamou muita atenção, que ela falou, olha, está tendo uma reforma do ensino médio, está tendo uma reforma do ensino médio, do ensino, e tenho 498 mil professores, algo assim, não vou precisar o número aqui, e nenhum foi escutado. Mas eu vou mais além. Nem os alunos. Olhe, os professores e os alunos não foram escutados para fazer a reforma do ensino. É como vir uma civilização alienígena aqui e falar que vai mudar a nossa forma de viver sem discutir com nenhum humano. É isso que está fazendo na reforma do ensino. Porque não escutar os professores, se isso realmente é verídico, né? É verdade. Né? Eu não vi nenhuma audiência pública, talvez não estou muito nessa categoria, mas não me lembro de ter visto nenhuma audiência pública para discutir. Tenho filho... Tenho neto no ensino, também não vi, não chegou nada para mim de que ia ser debatido. Quer dizer, nem os alunos, nem os professores fazem parte da reforma do ensino. Então é uma reforma não do ensino, mas uma reforma ideológica. Mas não tenha dúvida, na verdade, Dadson, eu acho... Acabei tomando a fala do Danilo, mas coloquei... Mas é isso, não tenha dúvida... Sabe? Porque não está tendo diálogo com a sociedade. Não tem. A pessoa chega hoje, assim, o grande costume, por isso que eu falo assim... Os conselhos acabaram. As novas formas de fazer política, né? A nova política. A gente fala assim, por que a nova política? Que ela é melhor que a política que foi feita antes? Não, que os tempos são outros. E que a gente, obviamente, e se espera do ser humano isso, que a gente com o tempo amadureça e tome um tanto de consciência. Né? Existem pessoas trabalhando muito mais técnicas em IPHAN do que o Danilo que está chegando. Sim. Né? Então, assim, eu preciso entender e ver de que maneira, através da articulação política, da articulação com o setor privado, com o setor público, eu posso auxiliar e me somar aquilo que está acontecendo, né? Então, é isso que eu preciso fazer. Eu acredito que é isso que nós precisamos fazer. E o IPHAN, ele não é um órgão, ele não tem que ser uma autarquia para atender somente aos interesses de uma elite, pequena elite. Quando eu digo, não digo pessoas que têm ou não têm dinheiro, não é isso. Elite que eu estou falando são grupos, pequenos grupos, e atender aquele ego daqueles pequenos grupos. Não, ele precisa servir à população. Assim como todo governo
Por exemplo, o Ministério da Cultura não é para atender apenas artistas. O artista é o agente cultural. Que o Ministério da Cultura, no momento que precisa do agente cultural para fazer um trabalho de cultura com a sociedade, ele contrata. Assim como o agente de saúde, que é o médico, que é o enfermeiro. Né? Então, assim, o que você precisa fazer é política pública para a população. Destinar os órgãos públicos, as autarquias, os ministérios para a população. Conversar em cada canto do Brasil, dos estados e assim por diante. Então, a cultura para todos. E aí, pessoal, aperta o sininho, compartilhe, ajude a impulsionar esse programa. E aí, a gente, finalmente, que pena, o papo tá bacana, mas desejar pro Danilo, assim, enorme sucesso, porque o sucesso do Danilo do Infam é frutos para as sociedades. Então, é muito importante que o Danilo faça um bom trabalho, nós vamos ajudar naquilo que for possível, Danilo, desejar para você tudo de mais eficiente dentro do IFAM, e que eu sei que você tem capacidade para isso, para romper essas fronteiras e fazer um excelente trabalho para a sociedade colher frutos. Indo para considerações finais, Danilo, você tem o IFAM agora nomeado, superintendente, tá já no radar o projeto, tem que fazer para o IFAM. Mas fala aí, e a tua vida artística? Acabou a sacada cultural? Acabou aí o projeto de trazer música boa para a galera, para a sociedade? Ou isso continua paralelo? De forma alguma. Continuamos a sacada cultural na TVT, continuamos a sacada cultural no Brasil Atual. Não só isso, como eu preciso aqui fazer também um adendo de agradecer a categoria petroleira e, em especial e principalmente, o Sindicato do Litoral Paulista e a FNP. Por toda a parceria, porque eu acredito muito, Adalson, que assim, muitos reconhecimentos acontecem, e eu vejo muito isso, pessoas sendo reconhecidas em vários setores, e indo fazer coisas e esquecendo os seus laços, sabe? Esquecendo os Da onde vem. Da onde vem. E eu sou um cara que eu não sou petroleiro, mas eu venho de uma militância dentro do Sindipetro Litoral Paulista. Entendeu? Então, assim, e quero continuar tocando no Sindipetro. Toquei agora no Congresso, quero continuar tocando, quero continuar fazendo as coisas, porque para mim é uma alegria. Eu não quero deixar todas as bases e virar, como já aconteceu em vários momentos, eu vou virar governo e não esquecer as bases. Não vou. Não vai rolar isso pra mim, porque essa não é minha característica e eu gosto de estar ali no dia a dia sentindo essa militância. Quanto mais profundas as raízes, mais alto se chega. Então, parabéns, Danilo. Para você agradecer mais uma vez, compartilha, aperta o sininho, ajuda a impulsionar esse programa feito com muito amor e carinho. Alô, você! Chama!